que você acha que é mais difícil de ensinar, o conhecimento ou o comportamento? Bom, eu vou responder com uma pesquisa com 10 mil pessoas. A pergunta era exatamente essa. O que é mais fácil? Aí a gente fez um pouco o contrário. O que é mais fácil? Adquirir novos conhecimentos ou mudar comportamentos? As 10 mil pessoas foi unânime em dizer adquirir conhecimentos é muito mais fácil que mudar comportamentos. E aí a gente, inclusive, o nosso grande desafio hoje é mudar esse paradigma. Se comportamento é um elemento mais difícil desse processo, será que eu não deveria considerar o aspecto comportamental? Eu diria que não primeiro, mas pelo menos simultaneamente próximo, os aspectos do conhecimento. E isso, no fundo, não é levado em conta. O indivíduo ele tem toda a sua formação educacional, ele ocupa uma função, aí quando ele vai estar lá no pleno exercício de uma atividade, aí ele vê que os aspectos comportamentais ele está forte e que tem impacto sobre ele. E, mais uma vez, essa é uma pesquisa um pouco mais informal, mas a gente identifica hoje, assim, conversando com empresários, conversando com as pessoas da área de recursos humanos, que entre 70% a 90% das vezes as pessoas são demitidas pelos aspectos comportamentais e não pela falta de conhecimento. Com certeza. Aliás, a gente até deu essa informação aqui e que vem movimentando as empresas na busca de investimentos novos para desenvolvimento humano e treinamento, para ver se elas conseguem diminuir essa causa aí, né, Jorge? Perfeito. Nós vamos continuar essa conversa com o Jorge Matos no próximo bloco. Continue nos acompanhando para você entender melhor como gerenciar as pessoas dentro da sua empresa. E ainda hoje não perca. Será que dá para ser empreendedor no serviço público? E também vamos falar sobre o excesso de documentos que estão entupindo as gavetas e os armários das empresas. As respostas para tudo isso ainda hoje. Vamos fazer um rápido intervalo e estaremos de volta daqui a pouquinho. Até já. O programa Mesa de Negócios está de volta aqui na TV Horizonte. O sucesso de uma empresa está nas pessoas. Acredite, sem elas o seu negócio não terá vida longa. Portanto, é preciso aprender a fazer uma boa gestão dos recursos humanos dentro da sua empresa. No bloco anterior, começamos uma conversa com o especialista Jorge Matos, que tem larga experiência como consultor de empresas e é ex-executivo de grandes corporações. Continue atento à segunda parte desta entrevista. Jorge, nós encerramos o bloco anterior com você falando da diferença e da dificuldade que é mudar comportamentos em relação a ensinar conhecimento para a equipe dentro das empresas. E a gente tem visto as corporações gastando nos últimos anos cada vez mais milhões e milhões de reais para poder investir nesse desenvolvimento das pessoas. Será então que o foco está errado ou elas estão corretas neste caminho de tentar mudar aquilo que elas têm visto no comportamento das pessoas? Quando você vê o crescimento da informação, ou seja, o crescimento da tecnologia, das mudanças que estão ocorrendo, não existe outro caminho senão você acompanhar esse processo. Porque a cada dia tem um novo software, um novo sistema, um novo hardware, um novo equipamento. Então não tem jeito, você tem que fazer isso. Treinar é preciso então? Treinar é fundamental. Só a necessidade de treinar acabaria se a gente parasse com o desenvolvimento tecnológico. Então, mesmo as boas equipes precisam ser treinadas constantemente? Eu diria que frequentemente e com a velocidade cada dia maior, porque o mundo vai estar numa velocidade maior. Hoje se fala no femtosegundo. O que é o femtosegundo? É a possibilidade de você dividir um segundo ou algum objeto por 1 quatrilhão. Significa que a velocidade das coisas vai aumentar, na realidade, 1 bilhão de vezes versus o que já tem hoje. Porque hoje a gente já vive a tecnologia do nanosegundo. Então a gente está indo por femtosegundo. Desse jeito nós vamos dizer, socorro, pare o mundo que eu quero descer. Porque o ritmo está acelerando muito, Jorge. Muita gente já está pedindo socorro e está pedindo para descer, não tenho a menor dúvida disso. Sejam, às vezes, mais jovens, ou média idade, ou pessoas com uma faixa etária um pouco maior, as pessoas já estão sentindo essa dificuldade. O tempo que uma pessoa fica hoje no mercado, principalmente nos grandes eixos, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, é a cada dia menor.
As pessoas mudam e são trocadas por profissionais bem mais jovens. Isso é uma realidade, você entra nas empresas e você vê. Agora, de toda sorte, há um não direcionamento adequado do ponto de vista da formação. Ou seja, continua-se insistindo nos aspectos da cognição e esquece o que a gente vem chamando de educação comportamental ou educatividade. Mas então as empresas hoje elas estão tentando corrigir um problema que nasceu nas escolas. Seguramente as escolas, ela nasceu nas escolas, a resposta é sim, porque as escolas elas não conseguem, eu diria que dar os conhecimentos básicos necessários, como muito menos ela trabalha o aspecto comportamental. Você acha então que a escola não acompanhou essa mudança de mercado, ela não acompanhou esse perfil que hoje é exigido dos profissionais? Seguramente. Se você olhar um pouco para o passado, ou seja, aquele indivíduo que tinha um pouco de conhecimento, ele se diferenciava no mercado. Só que o acesso ao conhecimento virou uma coisa absolutamente fora de qualquer padrão se comparado a 10, 15 anos. Um equipamento como esse hoje aqui, extremamente democrático, um equipamento como esse daqui, ele pode ser, sem dúvida nenhuma, afirmado que é maior do que a maior biblioteca do mundo. E por quê? Porque um computador como esse, ele consegue, via internet, acessar os sites que tem hoje mais de 1 trilhão de páginas. E nenhuma boa biblioteca do mundo chega aos bilhões de páginas. Né? Então, o acesso que o indivíduo tem hoje à cognição, à informação, ele é muito grande. Então, de fato, o grande erro está sendo a não educação comportamental. Eu acho que esse é que é o foco que precisa ser feito. Como outras educações também, por exemplo, como educação financeira. Às vezes o indivíduo, ele sabe ganhar, mas ele não sabe administrar o que tem. Mas voltando para a educação comportamental, eu posso afirmar que hoje o indivíduo é muito mais exigido dos seus comportamentos do que era no passado. Logo, a escola vai ter que mudar. Ela vai ter que entrar no novo padrão de educação comportamental que ela não está preparada, que ela está querendo fechar os olhos. A gente até vem, em alguns casos, discutindo o quanto isso, por exemplo, é culposo ou doloso. Então, a escola, por exemplo, que não tem essa sensibilidade, nunca ouviu falar disso, ela tem culpa, mas não tem dolo nesse negócio. Mas na hora em que ela sabe, na hora que ela vê, por exemplo, o seu programa, e ela não muda, aí tem dolo. Porque aí ela está se omitindo no papel e na responsabilidade de uma educação mais plena. Quer dizer, com essa bagunça toda que a gente tem visto dentro das empresas, porque as pessoas não estão adequadas para o perfil que o mercado está exigindo, em contrapartida as escolas não conseguem avançar em tempo de preparar esses executivos, a gente vai ter um hiato aí muito grande nos próximos anos, que é o que vai exigir cada vez mais das empresas uma liderança mais firme e investimentos para tentar desnivelar acabar com esse desnivelamento, na verdade, para que as pessoas possam ser mais parecidas do ponto de vista comportamental, já que o cognitivo vai estar resolvido. O papel da liderança nisso, Jorge, qual que vai ser? Vai ser encontrar o lugar certo para as pessoas e esse vai continuar sendo o desafio dos próximos anos? Eu acho que o líder ele sempre foi um elemento essencial em qualquer momento da história. Agora, eu acho que a cada dia ele vai ser mais exigido. Por quê? Porque as pessoas também estão mais qualificadas, mais informadas, mais educadas e exigem posturas e comportamentos diferentes. Aquela coisa do chefe, eu mando e você faz, hoje passa a cada dia existir menos. Então, na realidade, você tem que ter clareza onde é que o seu profissional está, de modo que você possa se posicionar de maneira mais adequada. Aquele indivíduo que não tem nenhum conhecimento, nenhum comportamento, você vai ter que ter uma postura mais efetiva. O indivíduo que tem conhecimentos, mas não tem os comportamentos, você vai ter que ter um comportamento diferente com ele aqui. Aquele que tem um comportamento, mas não tem o conhecimento, é uma outra estratégia completamente diferente. E por último, que seria o manjar dos deuses, é aquele indivíduo que tem um conhecimento e um comportamento adequado, aí esse líder fica um pouco mais tranquilo, porque ele vai ter todo um equipamento humano produzindo e com drive e com competência para fazer a coisa acontecer.